E a entrada é ali, Gisele Bündchen aqui, mas muito obrigado pela presença. Obrigado, Marta. Tá certo. A Luciana começou, obrigado pelo convite, Marta, assim, para a gente conversar um pouquinho. A Luciana começou falando sobre informação, né? E essa informação e essa questão do emissor e do receptor, no caso, quem está na linha de frente, linha de atenção primária, quem está atendendo um paciente com diarreia, não pode ser levado como descaracterização, como acontece no mundo de hoje. A gente sabe que a pessoa que chega com diarreia, hoje na emergência, é uma frequência muito grande, e não desconsiderar que, na verdade, esse paciente ele pode estar sofrendo alguns meses ou um mês, e não porque comeu um bobó de camarão no sábado e apareceu no domingo com essa diarreia. Então, a gente vai falar da suspeição, daquilo que a gente tem que conversar ou perguntar para o paciente, esse não tem conflito de interesse, mas quando é que a gente tem que pensar, né, diante de um paciente com DI? Né? Quando a gente dá uma aula, às vezes a gente fica muito, né, fixado naquilo e achar que, de repente, vai trabalhar num lugar amanhã e vai achar que tudo é DI, mas a gente precisa esclarecer e, às vezes, perguntar, porque, às vezes, o paciente não valoriza aquilo que está acontecendo com ele no fato dos sinais e sintomas. Então, a questão, né, que a gente sabe da diarreia crônica, a gente considera que acima de 4 semanas, é diferente de uma diarreia de 1 semana ou diarreia de 2 dias, de 3 dias, tem que ser considerada quando a gente perguntar em relação ao que está saindo. Só muco, pus, sangue, eventualmente, está saindo sangue sim, doutor, e eu estou há mais de um mês acontecendo isso. É uma dor que vem recorrente. A gente sabe que difusamente pode ser mais da retocolite, no flanco direito e fossa celíaca direita do Crohn. Essa urgência, isso aqui se torna uma surpresa, muitas das vezes, quando o paciente chega no ambulatório de doença inflamatória intestinal. Nunca perguntaram sobre urgência e sobre despertar noturno. Então, a gente precisa perguntar para o paciente. Se acorda de madrugada para evacuar, toda a doença inflamatória, na grande maioria das vezes, diferente do intestino irritável, né? O intestino irritável não faz acordar de madrugada. A doença inflamatória pode sim. E o tenesmo, que é mais característico na retocolite. Essa perda de peso não intencional, eu estou comendo de tudo e continuo emagrecendo. Essa febre, que a gente tem que esperar e falar para o paciente, olha, pode ser uma febre inflamatória. Cansaço, fadiga, que hoje é muito explorado na doença, em relação ao paciente dormir mal, ter um sono pior e ter uma produção e um absenteísmo ou um presenteísmo muito evidente. E aí, quando a gente vai olhar em red flags, né, muitos falam assim, os profissionais, que a gente precisa falar dos red flags, né, e perguntar sobre eles. Esse sangramento persistente ou recorrente, isso aqui também é uma surpresa muito grande quando a gente pergunta para os pacientes. Você tem aftas o tempo todo? Que culturalmente a população acha, e muito da classe médica acha, que a afta é só porque está com refluxo ácido, porque tomou um suco de laranja, um suco de maracujá, um suco de caju, mas pode ser um fator para a gente pensar em doença inflamatória intestinal. Essa anemia que não melhora, essa deficiência de vitamina B12, a vitamina B12 por ser produzida no ilho, e muitas das vezes o paciente tem uma doença de Crohn de ilho, e aí ele tem uma má absorção e não melhora a vitamina B12 e fica que nem uma caixa d'água. Repondo, 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 repondo. Essa massa abdominal palpável, isso não é comum. A senhora está com uma massa aí que a gente tem que ver, lógico. Afastar-se é um câncer, afastar-se é uma hérnia, afastar-se é uma causa aparente, ou se é um Crohn, né, verdade, estenosante com uma massa. As fístulas perianais recorrentes, sugestivas de doença de Crohn, pós-apendicectomia, 20% a 30% dos pacientes que chegam com o diagnóstico de doença de Crohn, muitas das vezes é pós uma cirurgia de apêndice. E que, na verdade, a peça vem como Crohn ou os sintomas começam um mês depois de uma apendicectomia. Está com dor no epigástrico e migrou para a fossa celíaca direita, isso é apendicite. Ok, a gente viu isso no livro de semiologia, livro de clínica que ia. Agora, uma pessoa que tem uma dor persistente do lado direito, e está tendo diarreia, com emagrecimento que seja, e aquela área ali é uma área também do apêndice, pode até ser, porque o paciente com doença inflamatória intestinal também pode ter um apendicite. Mas a gente precisa perguntar e saber quanto tempo está tendo isso. Não pode ser um apendicite se o cara está tendo uma diarreia há muito tempo. Invariavelmente vai tomar um antibiótico, toma um vermífugo, que seja.
A questão das fístulas perianais recorrentes não é uma coisa somente da constipação, né? E muitas das vezes a gente vê pacientes que fazem uma fistulectomia, um procedimento com a proctologia, e na verdade aquilo ali já é um sinal para a gente pensar e tem que perguntar. Muitas das vezes a gente pede a coluna e tem lesão no ilho, né? Tem uma doença com ilite ulcerada. Isso aqui que está muito em voga e é uma coisa que vocês têm que começar a perguntar muito fluentemente. Se o paciente tem uma doença autoimune familiar, mãe com lúpus, né? Essa semana mesmo, mãe com lúpus, o pai é irmão gêmeo de outro que tem um filho com Crohn. E a filha está com Crohn. Então, são 2 primos com Crohn. Então, os 2 pais dos adolescentes são gêmeos. E a mãe de um deles tem lúpus. Então, isso tudo tem uma relação consanguínea que a gente tem que valorizar. E na questão de ter outras doenças autoimunes que sejam. Manifestações. A gente vai ter uma aula de manifestações, mas muitas das vezes as manifestações elas vêm antes do aparecimento da doença inflamatória intestinal. 25% antes, 75% depois do diagnóstico. Mas assim, pensar que o paciente ele pode ter uma artrite periférica ou um diagnóstico de sacrileite. A gente gosta de dar exemplo que, por exemplo, o paciente está tendo sacrileite, quem trabalha com isso, trabalha com doença autoimune, precisa se socorrer a perguntar ao receptor, no caso o paciente, se ele está tendo diarreia, se ele está tendo dor abdominal, se ele está tendo urgência, se ele está tendo despertar, as outras coisas que a gente mostrou. Porque ele pode ter um sintoma, na verdade, uma manifestação, que seja uma espondiloartritite, uma entesite, uma dactilite, aparecendo às vezes antes e depois da doença inflamatória intestinal. E as outras que vão ser faladas, como eritema nodoso nas dermatites, né, dermatológica, pioderma, episclerite, uveíte, ireite, a colangite esclerosante primária, uma trombose venosa profunda. A gente já pegou e todo mundo tem um caso de atividade de doença intensa e que o paciente faz um evento trombótico. Ah, pode ser um outro tipo de doença, pode, um distúrbio de coagulação que seja, mas a gente precisa desmembrar um pouquinho e ampliar para fazer o diagnóstico. E além de pulmonares, cardiológicas, né, que seja, e até de insuficiência exócrina do pâncreas. Então, suspeitar, o tema é esse, suspeitar com sinais e sintomas clínicos de uma doença inflamatória intestinal é perguntar sobre a cronicidade dessa diarreia, da mudança de consistência das fezes, acompanhada de muco, pus e sangue, perda de peso ou sangramento, associado aos red flags que a gente já falou aqui, com história familiar, anemia, massa abdominal, e ou manifestações intestinais sem explicação. Tem gente com o olho vermelho só de um lado que acha que é porque dormiu mal. A gente vai olhar, na verdade, a pessoa tem uma episclerite, tem uma manifestação que nem sempre ele sabe. Tem gente com eritema nodoso que não bateu na mesa, não bateu na cadeira, não bateu em nada e está com diarreia e apareceu eritema nodoso. Uma manifestação de atividade de doença junto com a doença intestinal inflamatória. Então, verificar essas manifestações. Como eu tinha falado antes, 80% tem dor abdominal, diarreia, emagrecimento, 25 a 50 mês. E essa relação de ser dos 15 aos 40, 20 aos 40, logicamente ela chega em 60%. Mas não está livre da gente pegar um adolescente, 10, 15 anos, que seja, ou um idoso que está no estado imunológico mais baixo, o que está acontecendo, e é tiro e queda vocês perguntarem. Se vocês fizeram avaliação com a pessoa, invariavelmente tem alguma relação. Ah, meu filho, ele tem uma síndrome de, na verdade, ele é seletivo alimentar. Ah, meu filho, ele tem autismo. Meu filho tem TDAH. Ah, meu filho tem uma relação que está conturbada no colégio, por conta de relação com os colegas de classe, porque ele não gosta de jogar futebol. Eu tenho um garoto, um paciente que é assim, ele não gosta de jogar futebol, ele gosta de fazer atividade lúdica, e ele foi afastado pelos colegas de turma. 6 meses depois, ele abre o quadro de diarreia com sangue. O que foi? Aquele ambiente que desenvolveu nessas questões. Então, quer dizer, isso tudo a gente tem que perguntar, porque eu tiro assim para você determinar e ver, às vezes, a origem. Para a doença inflamatória intestinal. Constipação. Rapidamente eu vou falar sobre isso, porque quando a gente pega o livro, né? Constipação é 10, 15%. 85% é diarreia. Não, tem constipação, não tem doença inflamatória intestinal, está errado. Está errado.
A doença de Crohn de Delgado, a doença de Ilho, ela pode evoluir, na verdade, o paciente com constipação, dificuldade para evacuar, força evacuatória. Saiu sangue? Saiu uma vez só, 2 vezes, convém explorar. E aí investigar o delgado, na verdade, com exame radiológico, que seja ressonância, tomografia, que seja, é importante para a gente ter dados em relação a isso. Mas ela pode ser um sintoma? Sim, ela pode ser um sintoma. A gente sabe que a retocolite ulcerativa é restrita, na verdade, ao colo, mais frequentemente reto e aparecendo colo esquerdo ou todo o colo, mas ela pode apresentar uma constipação, porém pequenas, dolorosas, evacuações frequentes. Porque o paciente já tem tanto tempo da doença, né, que os gominhos, né, aquela vascularização já vai perdendo, vai retificando o intestino. E ele vai ficando constipado, vira um tubo, né, um aspecto tubular. O reto fica inflamado, perde a função dela e uma sensação de evacuação incompleta. Ele evacua, mas não evacua tudo. E a doença de Crohn com estenose com constipação, nas formas estenosantes, pode surgir com uma consequência de quê? De uma estenose, de um estreitamento luminal. Quantas vezes a gente acha paciente assim que está emagrecendo, não sente nenhuma dor, e você faz uma ressonância e se surpreende com várias áreas de estenose, até fístula, que seja, mas ele nunca sentiu dor, mas pode acontecer, né? Assim como acontece, às vezes a pessoa nunca sentiu dor, tem um emagrecimento de 3, 4 quilos e aparecer na emergência com uma dor abdominal, uma obstrução intestinal e era um Crohn. Então, essa constipação é um sinal de complicação estrutural. Sintomas de suboclusão, com dor abdominal incólica, distensão e dificuldade para evacuar. Não, isso não é só intestino irritável, precisa investigar mais. Situações secundárias, uso de medicações, né? A gente sabe que suplementar ferro por conta de anemia pode levar também à constipação. E essa sobreposição funcional, que a gente sabe que muitos pacientes da gente na doença inflamatória intestinal chegam assim, me falaram que eu tenho intestino irritável, nem fizeram colono, nem nada. Logicamente, a gente não vai fazer colono para todo mundo, mas objetivar aquelas perguntas do início, para chegar e formular e ter critérios para você pedir, não é taxar todo mundo como intestino irritável. Olha, a senhora tem critérios. Mas eu tenho 30 anos, mas já saiu sangue, já saiu muco, pus, tem uma mãe com psoríase, né? Passou por alguns problemas, está comendo e está emagrecendo, tem uma dor, porque a população fica tomada pelo câncer, né? Pelo medo do câncer. E a gente fica tomado em descobrir não só alguma coisa maligna, mas também uma questão inflamatória. Os sintomas típicos e atípicos a gente já falou no início, né? Essa diarreia crônica mais de 4 semanas, diarreia sanguinolenta com retocolite, as fístulas, fissuras, essa anemia, fadiga crônica, as manifestações que vai ser falado, e algumas coisas atípicas que não são faladas. Dor epigástrica com dispepsia, distensão abdominal. Às vezes não é só a gasparesia diabética, não é só o diabético que tem isso. Pode ser o hipotiroideu, tem um hipotiroidismo, vamos investigar que seja. Essa constipação com dor e sangramento anal secundário a fissuras. Nem sempre fissura é doença inflamatória intestinal, mas verificar evolutivamente se essa fissura vira um abscesso perianal, vira uma fístula, que seja. Essa deficiência de ferro a gente já falou, e isso aqui que eu estava falando antes com a Marta. A gente tem que suspeitar de osteoporose, osteopenia no jovem. Uma pessoa jovem com baixo de vitamina D tem que ter algum motivo. Não tomo sol. Não tomo sol. Não é só isso. É critério, às vezes, de má absorção. Ou que está tomando alguma droga, e pode acontecer como consequência da doença inflamatória, na verdade, pelo uso crônico de corticoide. Então, a mensagem prática para a gente terminar. Pensar nos sintomas típicos o tempo todo, artralgia, né? Eu tenho muita dor articular e não faço atividade física, não estou tendo isso, que seja. Tudo que a gente falou da urgência evacuatória, despertar noturno e as meias que vai ser falado de novo. Sintomas atípicos como constipação, a proctite ulcerativa ou a doença de Crohn estenosante, além de dispepsia, má digestão, porque a gente está vivendo o boom do super crescimento bacteriano. Todo mundo agora tem intolerância à lactose, super crescimento bacteriano ou alguma coisa estranha que está causando e os pacientes já chegam para a gente. Eu acho que eu tenho disbiose. E aí passa por todo um ciclo evolutivo de pedidos, na verdade, e não foi nem perguntado se acorda de noite, de madrugada para evacuar.
Eu sou intolerante, eu tenho disbiose, eu tenho supercrescimento. A senhora acorda de madrugada. Eu acordo para evacuar. Será que o disbiose, supercrescimento bacteriano, ele vai? Não que o paciente doença inflamatória não tenha, ele pode ter também uma disbiose e um supercrescimento em conjunto. Mas a gente precisa formular para ver. Reconhecer atípicos é essencial para evitar o atraso no diagnóstico, que a gente ainda tem 1 a 2 anos, mesmo com planos de saúde no diagnóstico, principalmente em pacientes jovens com histórico familiar positivo para doença inflamatória intestinal. Então, pensar no paciente ao todo. O pessoal que trabalha na emergência, tem que perguntar a cronicidade. 1 mês? 1 dia? Foi depois do bobó de camarão? Foi depois disso? Foi alguma coisa? Não, eu estou há meses com isso. É hora de mandar para o especialista. É hora de investigar, formular exames para poder fazer um diagnóstico que a gente precisa melhorar. Obrigado, gente.